Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para você que está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, estudando a Bíblia livro por livro. Olha que matéria importante. Se você já é nosso aluno, você vai encontrar esta matéria no módulo 2. História dos Hebreus, aí você vai poder acompanhar. Se não é nosso aluno, não precisa ficar triste. No final da aula eu ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente o nosso material didático. Mas chega de moleza, vamos trabalhar estudando a Bíblia livro por livro. E o ponto de hoje é do 1º até o 6º capítulo, que nós chamamos período antediluviano. Por quê? Nos 6 primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, então Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, os 6 primeiros capítulos vai narrar tudo o que aconteceu antes do dilúvio. Então nós já estudamos a criação, como Deus criou o homem, a mulher, a queda do homem, quem foi a mulher de Caim, que é um assunto também polêmico, a cor da pele, nós já estudamos como isso surgiu. Isso está no playlist, só ir aí na matéria que você vai encontrar. E hoje nós vamos fechar estes 6 primeiros capítulos, nós vamos concluir este primeiro período. Bom, então, vamos para o slide. Este está em Gênesis 6, 1 e 2, que é um assunto bastante polêmico. Diz o texto sagrado: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Está vendo que eu grifei aí, filhos de Deus? Bem, esta palavra, esse termo, filhos de Deus, na língua original do Antigo Testamento, no hebraico, há 2 possibilidades do significado do termo filhos de Deus. Pode significar, pode ser traduzido, interpretado como anjos, mas também pode ser interpretado como filhos de Deus, a linhagem dos que temiam a Deus, a linhagem de Sete. Veja que nestes primeiros capítulos a Bíblia traz as 2 genealogias, a genealogia de Sete e a genealogia de Caim, ou seja, os descendentes de Sete, que nós chamamos setistas, e os descendentes de Caim, que nós chamamos cainitas. Veja que os descendentes de Caim não temiam a Deus, mas os descendentes de Sete temiam a Deus, tinham compromisso com Deus. Então, um grupo interpreta filhos de Deus como anjos que desceram do céu e tiveram relação sexual com aquelas mulheres descendentes de Caim, e outra corrente interpreta que não, os filhos de Deus são pessoas piedosas. Então está aí a polêmica, o assunto para discutirmos hoje. Então vamos em frente. Bem, o versículo 4 do capítulo 6, ainda no capítulo 6, diz o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Está vendo que eu grifei gigantes na terra e também depois? Então veja, os que defendem que os filhos de Deus são anjos, dizem que os gigantes surgiram em função desta relação de anjos com seres humanos. Ocorre que o texto que eu acabei de ler é bem claro, vou até voltar o texto lá. Olha lá.
havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Então veja que os gigantes já existiam. Interessante que até hoje nós temos gigantes. Por exemplo, eu vi a maior pessoa, eu vi na internet, já faleceu, tinha 2,70 metros, mais de 2,70 metros. Agora, vamos pensar naquele período, aquela primeira geração, totalmente diferente da nossa, que viviam muitos anos. Então não é nenhum absurdo esta anomalia, né, o nascimento destes gigantes, tá certo? Bem, então veja que eles já existiam antes deste relacionamento. Bom, agora vamos ver o termo filhos de Deus. Vamos de novo para o slide. Então, Jó, no primeiro capítulo, versículo 6, diz o seguinte: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Está vendo aqui? Filhos de Deus são os anjos. Veja, os anjos são criaturas, seres criados por Deus, assim como nós. Então, o termo do livro poético Filhos de Deus não significa que os anjos são da mesma substância de Deus. Deus só tem um filho da mesma substância, do mesmo gênero. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele é Deus e ele é adorado. Porque ele é Deus. Então veja, ele é unigênito, o único da mesma espécie. Os anjos são criaturas, mas são chamados de filhos de Deus. Tá? Não no sentido de filhos da mesma espécie, tá bom? Agora, será que nós também somos chamados na Bíblia, no Antigo Testamento, de filhos de Deus? Vamos ver? Então vamos ver o texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 1 e 2. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Está vendo o termo ali? Filhos sois do Senhor? Então, filhos de Deus. Então, tantos anjos, que são criaturas, são chamados filhos de Deus, nós também somos chamados filhos do Senhor, filhos de Deus, embora sejamos criaturas. João também, isso já lá no Novo Testamento, usa esse termo, mas eu quis mostrar no Antigo Testamento. Bom, agora, nós do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que defendemos a ortodoxia cristã, as doutrinas ensinadas desde o começo do cristianismo, entendemos que filhos de Deus são da linhagem de Sete, pessoas piedosas, pessoas que temiam a Deus. E por quê? O que nós temos para defender esta interpretação? Vamos para o texto sagrado de novo. Veja Mateus, capítulo 22, versículos 29 e 30. A maior autoridade no assunto, Jesus, nosso Senhor. Veja o que ele nos ensinou. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Está vendo? Então Jesus falando que os anjos não procriam. Os anjos são seres pessoais. Veja, nós também somos pessoas, mas nós não somos pessoas por causa do nosso corpo físico. Tá? Nós somos pessoas porque nós temos os 3 atributos da personalidade, as 3 faculdades da personalidade. E os anjos também têm, que é o intelecto, a emoção e a vontade. Os anjos também têm. Por isso que o Espírito Santo também é uma pessoa, porque o Espírito Santo tem intelecto, emoção e vontade. Então, nós somos pessoas
e somos pessoas humanas, porque nós temos um corpo físico. Os anjos são pessoas espirituais, portanto tem um corpo espiritual, e não se casa nem se dá em casamento. Então, para defender a nossa interpretação, como eu já provei, que tanto os anjos como nós somos chamados filhos de Deus, então há duas possibilidades de interpretação. Aí, com base no contexto da Bíblia, que pode ser a Bíblia toda, eu peguei uma argumentação, o ensino de Jesus para defender por que nós entendemos que os filhos de Deus são descendentes de Sete, da linhagem piedosa que temia Deus, certo? Agora, veja que as testemunhas de Jeová, elas entendem, o corpo governante, que é a liderança da testemunha de Jeová, defende a interpretação, ensina para o grupo que são anjos que desceram do céu e tiveram relação sexual com as filhas dos homens, e aí, então, corrompeu a raça. Mas nós não concordamos com essa interpretação, e eu mostrei por que não concordamos. E essa mistura da linhagem dos que temiam a Deus, dos filhos de Deus, com a linhagem dos que não temiam a Deus, as filhas dos homens, esta mistura corrompeu a humanidade. Então, qual foi a causa do dilúvio? A corrupção humana. E veja que é exatamente um sinal da volta de Jesus, citada pelo próprio Jesus. Ele falou que, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Veja que Jesus faz a citação. E não é o que está acontecendo? Ou seja, quando as pessoas que temem a Deus, aqueles que deveriam levar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ter um comportamento conforme a palavra de Deus, se envolve com aqueles que não temem a Deus. Então, esta mistura corrompe. E esta foi exatamente a causa do dilúvio e será a causa da volta de Jesus. É um sinal profético. Veja que importante. Então, qual foi o motivo do dilúvio? A corrupção humana. A mistura daqueles que temiam a Deus com aqueles que não temiam a Deus. Ou seja, aqueles que temiam a Deus se envolveram com as mulheres, com as filhas daqueles que não temiam a Deus. Então aí houve a corrupção da humanidade e só uma família se salvou, a família de Noé. Na próxima aula, nós vamos estudar do 7º até o 9º capítulo, que é o período do dilúvio. Então, nós vamos aprender o que acontece, é um período curtinho, onde a arca pousou, qual a região, como eles povoaram a terra, mas isso é assunto para a próxima aula. Não vai perder a próxima aula. E hoje à noite, terça-feira, dia 7, terça, dia 7, 21 horas, ou seja, às 9 da noite, eu estarei ensinando, lecionando ao vivo, sobre como identificar uma seita. Com a aula que eu vou ministrar à noite, você poderá olhar e observar qualquer grupo religioso, seja na televisão, na rádio ou em algum templo, e saberá dizer se serve ou não a Deus. É importantíssima a aula da noite. Então aproveite, ajude a divulgar o canal. Eu vou deixar aí o link do canal, o link do site. Olha a bênção, o nosso site no mês de março passou de 230 mil acessos. Olha que milagre, 230 mil, mais de 230 mil pessoas acessaram o nosso site. Vale a pena acessar o nosso site, tem muito material lá sem custo algum para você estudar à vontade, são milhares de matérias. E o nosso curso de teologia,
está sendo oferecido. Olha, faz mais de 8 anos que nós praticamos este preço, mas pedi para colocar no site 55% de desconto. E se você é membro do nosso canal, tem mais 20% de desconto ainda. Vale a pena conferir. O site você já sabe, é o www.icp.com.br. Eu vou deixar aí no link o site. Você clicou aí no link, vai direto para o site. Deixar também o link do canal. E continue me ajudando. Copie, colhe os links no teu WhatsApp. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte deste ministério que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.